Saudações a todos, mais uma vez, diante das Escrituras, nós iremos dar continuidade na série Epístolas da Prisão. Nós estamos expondo essa série aqui na comunidade cristã Nova Vida em Franca, São Paulo, e para isso eu gostaria que você abrisse aí na sua casa, onde você estiver, a Bíblia, na carta de Paulo a Filipenses, capítulo 2, nós iremos ler do verso 14 até o verso 18. Filipenses 2, 14 ao 18. Eu faço uso da versão NVI e diz assim as Escrituras. Paulo dizendo à igreja: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, indesculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de vocês, ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Nós vamos ler até aqui e no decorrer da minha fala eu complementarei a leitura lendo os últimos versos. Nós iremos então fazer uma oração agora e em seguida nós passaremos para a exposição bíblica. Deus, nós queremos te dar graças mais uma vez, nós te louvamos, nós te bendizemos, pois o Senhor é poderoso, o Senhor é soberano. Ajuda-nos, ó Deus, neste momento tão importante, diante da sua santa palavra. Abre os nossos olhos, para que nós possamos, Deus, compreender, Pai, a sua vontade revelada na Escritura. É o que eu te peço e peço no nome de Jesus. Amém. Para dar continuidade, para nós darmos sequência no que eu venho falando com vocês, é importante pensarmos no todo. Paulo está escrevendo à igreja de Filipenses. Como eu disse para vocês anteriormente, Paulo está preso. Ele já fez uma oração para esta igreja, como nós vimos no capítulo 1. Paulo falou que estava preso, encorajou a igreja de Filipenses. Paulo coloca diante desta igreja, pensando no problema que a igreja estava enfrentando, o exemplo de Cristo, a sua humilhação e a sua exaltação. Na minha última fala, nós falamos do verso 12 e do verso 13 sobre a maneira como Deus está agindo no meio do seu povo, e hoje eu quero dar sequência a partir do verso 14 até o verso 18. E, irmãos, é um texto fantástico. Volta a falar. Todas as palavras que Paulo utiliza são palavras ricas, todas elas vêm carregadas com um conteúdo muito profundo e, consequentemente, com grandes significados para essa igreja, significados que realmente tiram, movimentam essas pessoas do lugar e essas palavras abrem os olhos desses irmãos. Paulo começa dizendo a esta igreja, no verso 14, ele diz o seguinte: façam tudo sem queixas nem discussões. É importante nós pensarmos, quando Paulo está olhando para esta igreja, imagina que Paulo está escrevendo e essa audiência está ouvindo alguém ler o que Paulo escreveu. E pense você quando eles ouvem, façam tudo. Façam tudo o quê? O que deve ser feito sem queixas e sem discussões? É importante nesse momento nós olharmos para aquilo que Paulo já havia ensinado
Eles devem fazer o quê? Devem obedecer. Eles devem viver continuamente na prática da vida cristã, a exemplo de Cristo, nós aprendemos isso. Eles devem levar em consideração todo o conselho de Deus, a exemplo do Filho. Então, quando Paulo está dizendo, olha, façam tudo, o que? Obedeçam, vivam a vida cristã como deve ser vivida, a exemplo de Cristo, e toda essa vivência, tudo isso que deve ser feito de qual maneira? Paulo vai dizer para eles, olha, essa vivência, essa caminhada em que vocês devem obedecer, que vocês devem viver a prática da vida cristã, que vocês devem seguir todo o conselho de Deus, vocês devem viver sem queixa e vocês devem viver sem discussões. Olha aí o que o texto diz no verso 14, né? Façam tudo, vivam a vida cristã como Paulo já havia ensinado a exemplo de Cristo, sem queixas e sem discussões. É interessante Paulo colocar isso, porque se Paulo está dizendo para eles obedecerem sem queixas, sem discussões, é muito provável que estava havendo dentro dessa igreja esse tipo de problema. E quando Paulo fala que é para eles viverem sem queixas, algumas versões vai falar sem murmurar ou sem murmurações, Paulo tem em mente que eles têm que viver suportando essa vida cristã. Eles têm que viver obedecendo os ditames de Deus com alegria. Isso é viver sem queixa. Senhor, eu assumo a vida cristã assim como ela é, o discipulado assim como ele é, o exemplo de Cristo assim como ele é, sem murmurar. Parece que Paulo está tocando em pontos bastante delicados da vida desses irmãos. Parece que estavam vivendo, parece que estavam caminhando, mas essa caminhada, essa vivência, ela estava vindo carregada com um tipo de murmuração, com um tipo de queixa, e Paulo fala, olha, muda isso. E depois ele toca no outro ponto, ele fala, olha, além das queixas, também eu tenho percebido contendas, discussões. E discussão e contenda, Paulo tem em mente, pensando no contexto, na palavra que Paulo está usando, uma rebelião intelectual. É como se esses irmãos, é como se essa igreja, nessa jornada de obedecer a Cristo, de viver a semelhança de Cristo, estivessem com uma rebelião intelectual. Ah, não é assim, não precisa ser assim, não importa viver assim, não é importante levar tudo à risca dessa forma, formando, né, um grupo de questionamentos em relação à maneira de viver. E Paulo fala, não, é importante que vocês façam tudo em obediência, sem queixas e sem discussões. E olha que interessante, que parece que Paulo foi muito perspicaz. Paulo realmente foi conduzido por Deus em falar com essa igreja, porque ele busca, né, esse problema de queixa e discussão não é um problema novo. Se nós olharmos, né, no retrovisor aí da história e formos para a vida do povo israelita, né, na travessia, na jornada, desde a saída do Egito até a Terra Prometida, nesse espaço, nessa caminhada, parece que o termo queixa e discussão fazia parte da vivência dessas pessoas. Em vários momentos, quando nós lemos, né, no Pentateuco, nós vamos perceber esse pessoal reclamando, esse pessoal se queixando, esse pessoal desenvolvendo alguns tipos de discussões em relação à vida de obediência, em relação à vida cristã, assim como ela deve ser. E além do exemplo, né, dos israelitas, nós temos também no Novo Testamento alguns fariseus, né,
que diante de algumas ações de Jesus, basta olhar em Lucas, capítulo 15, verso 2, eles sempre estavam, questionando aquilo que Jesus estava fazendo, eles sempre estavam discutindo aquilo que Jesus estava fazendo, e Paulo parece que olha, o que aconteceu com os israelitas, o que aconteceu com os fariseus, e parece que isso está se repetindo na igreja de Filipenses, e Paulo fala, olha, não é assim, é importante que vocês façam tudo, viva uma vida de obediência, uma prática cristã, observando todo o conselho de Deus, sem queixas e sem discussões. Vale a pena, nós pensarmos neste momento da exposição, que é importante nós substituirmos, a palavra queixa por gratidão e a palavra discussão por louvor. Que nessa jornada, você que está me ouvindo, estenda isso à sua família, aplique isso ao seu coração. Senhor, pensando no que foi ensinado por Paulo, eu quero desenvolver uma vida cristã em obediência, sendo grato, olha a palavra gratidão, e fazendo tudo com louvor. Amém? Isso é importantíssimo. Aplique isso à sua vida, traga essas verdades à sua vida. Por que, irmãos, é importante? Qual é a relevância de tudo isso? Paulo vai explicar. O que Paulo está dizendo é como se Paulo estivesse apontando um caminho para esta igreja. Olha que interessante, acompanhe comigo. Façam tudo sem queixas, nem discussões. Olha o verso 15, para que venham tornar-se puros e irrepreensíveis. Ou seja, a observância de fazermos tudo, obedecendo, nos livrando da queixa, das discussões. O caminho, irmãos, para nós sermos, Paulo está ensinando para a igreja de Filipenses ser uma igreja pura e uma igreja irrepreensível. E isso é fantástico, parece que isso está tão próximo de Paulo, essa verdade, esse ensinamento. Se nós voltarmos um pouco no capítulo 1 e verso 10, Paulo já havia dito isso para a igreja. Olha que interessante, capítulo 1 e verso 10, diz assim, Paulo já havia dito, para discernirem o que é melhor, a fim de serem o quê? Puros e irrepreensíveis. Paulo já havia dito isso para os irmãos e Paulo retoma esse conselho. Paulo fala, olha, vivam em obediência, caminhem em obediência, observem o conselho de Deus, evitem queixas e discussões, porque este é o caminho, reitero, para vocês serem puros e irrepreensíveis. Irmãos, e isso é tão importante, Vamos fazer um parênteses aqui, que quando Paulo fala para esses irmãos serem puros e eles serem irrepreensíveis, a ideia de pureza aqui, algumas versões vai usar, o termo sincero, para vocês serem sinceros e irrepreensíveis. A ideia de sincero, se nós formos pensar num contexto mais antigo, e acredito que é isso que Paulo tem em mente, dentro da comunidade de artesãos que faziam vasos, que faziam esculturas, de argila, era muito comum, muito natural nessa fabricação, esses vasos, essas esculturas aparecerem algum tipo de trinca, deformações, alguns rachados, e para não se perder o serviço, esses artesãos eles pegavam uma cera
e eles então maquiavam esse vaso, essa escultura. Era uma forma de esconder o problema. E então esse era um produto com cera. E ele perdia o seu valor, principalmente de mercado. Enquanto o produto que não tinha nenhum problema, nenhuma trinca, nenhuma imperfeição, era um produto de um valor agregado mais alto, era um produto melhor, e então ele recebia um termo de produto sem cera. E daí então que nós temos a palavra que Paulo usa, sincero. Então Paulo está dizendo assim, olha, esse é o caminho para nós sermos pessoas sinceras, sem trincas, sem manchas, pessoas puras, sem máscara. Paulo fala, olha, para vocês viverem a exemplo de Cristo, para vocês viverem a exemplo de um discípulo de Jesus, evitando queixas, evitando discussões, fazendo tudo com obediência, esse é o caminho para que haja em vocês, para que vocês se tornem puros, para que vocês se tornem irrepreensíveis. Irmãos, e qual é o objetivo disso? O verso 15 parece nos dar a resposta. Acompanhe comigo, por gentileza. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis. Olha, tudo isso vai se dar no quê? No meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. O fato de nós fazermos a observância que Paulo está pedindo para que a igreja faça, nos torna, é o caminho para sermos puros, sinceros, irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, vivendo, irmãos, em meio a uma geração perdida, uma geração corrompida, uma geração depravada. E nós sabemos que isso não é fácil, e eu me valho aqui das palavras, né, subscrevo as palavras do professor Jonas Madureira, né? Ele diz o seguinte, que a vida, aquele que caminha a exemplo de Cristo, né, que entende o discipulado, ele sabe que o discipulado não é tanto sobre como ganhar, mas sobre como perder. Nós precisamos entrar, nós precisamos tomar essa consciência de que o fato de eu caminhar com Jesus não quer dizer em nenhum momento a esfera do ganhar, mas sim a esfera do perder. E quando eu busco viver uma vida pura, sincera, irrepreensível, irmão, isso me custa muito caro. Muitas vezes eu perco, eu abro mão de muitas coisas, inclusive coisas que me levam a um universo de queixa e a um universo de discussão. Sendo assim, aplique isso na sua vida, leve isso para perto de você. Paulo, a partir das Escrituras, instruindo a igreja e nos instruindo. Coloque isso perto de você. O discipulado não é tanto sobre como ganhar, mas sobre como perder. E essa perca é uma perca mesmo de muitas vezes nós nos submetermos a alguns desafios, e essa submissão se dá por amor, se dá porque nós entendemos que nós devemos obedecer a Cristo e caminhar com Cristo. E diante disso, dessa fala até aqui, eu gostaria de fazer uma conclusão, e leve isso para você. Aplique essa conclusão ao seu coração. A conclusão que eu faço é a seguinte, guarde isso no seu coração. O cristão que desenvolve sua salvação sem murmurações e contendas, obediente e responsavelmente motivado por Deus, operando nele, há de produzir um testemunho genuíno de Deus neste mundo. Irmãos, é uma fala do Russell Shedd,
E ele diz o seguinte, ele fala, olha, o cristão que desenvolve sua salvação, lembra que isso está no verso 12, no verso 13, que Paulo fala para esses irmãos desenvolverem a sua salvação, e esse desenvolver tem que ser sem murmuração, sem contendas, obedientes e ao mesmo tempo motivados por Deus. Nós temos que ter isso em mente, que esse é o caminho. Irmãos, isso acontecendo, sem dúvida, há de produzir um testemunho genuíno de Deus no mundo. Ou seja, quando nós desenvolvemos nossa salvação, nessa obediência, sem murmuração, sem contenda, irmãos, nós testemunhamos, nós escancaramos, nós mostramos Cristo, e isso de uma maneira genuína. Vivam. Paulo está instruindo a igreja de Filipenses, é uma palavra muito oportuna para nós, a exemplo de Cristo, sem queixas e murmurações, sem discussões e contendas, porque este é o caminho para nós sermos puros e irrepreensíveis. E ainda que isso nos custe muito, irmãos, nós precisamos levar tudo isso em gratidão e louvor a Deus. Amém? E ele termina, o verso 15, não sei se você acompanhou aí comigo, dizendo que desta forma, neste mundo depravado, vocês brilharão como estrelas no universo. Um contraponto, né? A nossa pureza, a nossa irrepreensibilidade diante de um mundo corrompido e depravado nos leva a ser como estrelas no universo, ou seja, nos leva a ser como luz em meio à escuridão, nos leva a brilharmos nessa imensidão de pecado e desse mundo corrompido e depravado. E tudo isso se dá por meio da obediência. Tem um escritor que eu gosto muito, o Paul Tripp, e ele foi muito assertivo quando ele disse, a obediência é um ato de adoração, de agradecimento, não um meio temeroso de tentar ganhar o favor de Deus. Ou seja, essa vivência, a maneira como nós estamos vivendo em obediência, nós estamos adorando a Deus. Esse não é um caminho, irmãos, para nós tentarmos ganhar o favor de Deus. Tenha isso em consciência. Senhor, eu estou caminhando, eu estou lhe seguindo, porque eu sou grato, eu sou agraciado por isso, e eu faço isso em obediência. Vamos pensar agora no verso 16. Essa passagem é uma passagem importantíssima. Traga esse texto perto do seu coração, aproxime-se desse texto. Diz o seguinte, o verso 16, olha que interessante: retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Paulo está querendo dizer o seguinte a essas igrejas: olha, vocês obedecendo, essa obediência como reflexo do louvor a Deus, evitando queixas, discussões, vocês então caminharão por um caminho de pureza ou sinceridade, sendo irrepreensíveis como filhos de Deus, caminhando de maneira ímpar por uma geração corrompida e depravada. E vocês, nesse contexto, serão como estrelas brilhando no universo. Vocês serão como luz do mundo. E olha que interessante, o verso 16 fala que vocês
que essa igreja eles estarão sustentando, né, algumas versões vai usar o termo retendo firmemente, né? Alguns estudiosos utilizam o termo firmemente, sustentando, ou seja, colocando no alto a vivência da vida cristã, seguindo a instrução do Paulo, o apóstolo, a partir do exemplo de Cristo. Fazendo isso, eles serão erguidos, né? O exemplo será erguido, será firmado, colocado ao alto como um outdoor, colocará no lugar mais alto, evidente, o que de fato é a palavra da vida, ou seja, o testemunho do Evangelho. Olha que interessante isso, veja se você conseguiu compreender comigo. Observando aquilo que eu disse para vocês a partir da exposição, vocês estarão fazendo algo incrível. O exemplo de Cristo estará sendo cumprido. E isso vocês elevarão ou sustentarão a palavra de Deus, a palavra da vida, ou o Evangelho. A boa nova se tornará evidente. Paulo está dizendo o seguinte: olha, aqueles que olharão para vocês, aqueles que observarem a vida de vocês, obedecendo, sem queixas, discussões, essa vida de vocês pura e irrepreensível, será como um exemplo colocado ao alto. Vocês estarão segurando a minha palavra, sustentando a minha palavra, ou seja, o testemunho do Evangelho. As boas novas permanecerão ou serão anunciadas, irmãos, e isso é fantástico. E você deve estar se pensando: Cairo, mas esta igreja estava sendo exortada por Paulo, ou ela estava sendo encorajada por Paulo a viver, né, de uma maneira pura, irrepreensível. É um padrão difícil demais. E pelo que Paulo está dizendo, esse padrão difícil demais é o que vai destacar o Evangelho, que vai destacar o novo nascimento, que vai destacar essa nova vida. Sim! E olha que importante, John Stott fala o seguinte: se nós, cristãos, não pudermos ser distinguidos dos não cristãos, nós somos inúteis. John Stott foi assertivo demais. Se nós não vivermos a exemplo de Cristo, se não houver distinção entre o cristão e o não cristão, se nós não erguermos essa palavra, irmãos, tudo que nós estamos fazendo de maneira inútil. Viva a exemplo de Cristo, caminhe a exemplo de Cristo, seja parecido com Cristo, imitem a Cristo, é o que Paulo está dizendo. Abra mão, saia desse nicho de queixa, de discussão, dessa vida contra Deus, e passa a caminhar por um caminho onde você seja sincero, onde você desenvolva uma irrepreensibilidade, se tornando filho de Deus e vivendo nesse mundo, ainda que esse mundo seja corrompido e depravado. Levante, seja, né, um trailer daquilo que está por vir. As pessoas têm que olhar para você e falar assim: eu preciso viver, eu preciso ser parecido com essa pessoa, porque essa pessoa, ela é o exemplo, ela vive a maneira de Cristo. Amém? E isso, irmãos, se essa igreja, né, se de fato esses irmãos caminharem por esse caminho que Paulo está instruindo, Paulo ele vai ficar profundamente agradecido, porque Paulo fala assim: olha, assim, se vocês viverem assim, naquele grande dia, no dia de Cristo, eu estarei orgulhoso de não ter corrido a corrida e nem me esforçado inutilmente. Paulo vai falar assim: de fato vocês foram instruídos, de
De fato vocês permaneceram firmes, de fato vocês foram obedientes, de fato vocês tomaram Cristo como exemplo. E vira, se você estiver com a sua Bíblia aberta, se você for no capítulo 4, verso 1, Paulo ele vai falar disso novamente. Olha que interessante, o capítulo 4 e verso 1, Paulo está dizendo assim, portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Então Paulo fala assim, olha, se vocês permanecerem firmes, se vocês enaltecerem, levantarem, sustentarem esse evangelho, essa boa notícia, eu, Paulo, ficarei profundamente grato. Amém? E o verso 17 diz o seguinte, o 17 e o 18, eu vou ler junto porque nós já vamos encerrar. Paulo diz o seguinte: contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta, Paulo está falando assim, olha, vivam em obediência, porque ainda que a minha vida, eu esteja sendo sacrificado, os meus esforços têm sido todo canalizado, direcionado por amor a Cristo, sobre o serviço que provém da fé de vocês, que vocês têm, o sacrifício que ofereço a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Paulo está falando assim, gente, vivam a exemplo de Cristo. E ainda que haja sacrifício da minha parte, ainda que eu esteja sendo derramado, ainda que vocês vivam essa vida de sacrifício, eu estou alegre e eu me regozijo. Paulo tem uma convicção, ele tem a plena convicção de que esse é o caminho, e é o caminho que Paulo instrui essa igreja, é o caminho que Paulo mostra a essa igreja. E ele termina no verso 18, estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Ou seja, Paulo diz, ainda que vocês, a meu exemplo, Paulo, venham sofrer, venham ser derramados como sacrifício, permaneçam alegres, se regozijam com alegria. E irmãos, concluindo, nós precisamos aprender com essa instrução de Paulo. Precisamos viver a exemplo de Cristo, para nós sermos uma resposta àqueles que precisam. A W. Tozer, ele diz o seguinte: o mundo assustado precisa de uma igreja corajosa. Irmãos, o mundo em que nós estamos vivendo precisa de uma igreja corajosa. E quando eu digo igreja corajosa, não é uma igreja forte. Nós estamos pensando numa igreja que seja corajosa o suficiente para obedecer a Cristo. Uma igreja que seja corajosa o suficiente para ser exemplo, à semelhança de Cristo. Mas como? Evitando queixas, principalmente contra Deus, em suportar aquilo que nos sobreveio, obedecendo aos ditames de Deus com alegria. Uma igreja que obedece evitando as discussões, aqueles problemas, aquelas rebeliões intelectuais que muitas vezes acontecem em nós, e essas rebeliões formam questionamentos contra Deus, contra aquilo que Deus está fazendo. Se nós vivermos essa obediência, evitando as queixas, as discussões, nós estaremos com os nossos pés no caminho da sinceridade, da pureza, nós seremos irrepreensíveis, nós viveremos como filhos de Deus, ainda que difícil nesse mundo corrompido e nesse mundo depravado. E neste mundo corrompido, depravado, obedecendo aos mandamentos, obedecendo aquilo que Cristo nos deixou como exemplo, nós estaremos brilhando neste universo escuro. Nós seremos luz neste mundo em meio à escuridão. Vai por esse caminho,
Esse caminho é onde você vai erguer as boas novas, onde você vai sustentar o testemunho do Deus vivo. E é isso que se espera. E ainda que haja dificuldade, como Paulo falou, ainda que o corpo do Paulo seja derramado como sacrifício, é importante que nós passamos por esses desafios, regozijando com muita alegria. Essa é uma igreja forte. Essa é uma igreja para o mundo assustado. Uma igreja que imita Cristo, que caminha em obediência. É isso que Paulo nos ensinou. E que essa palavra chegue ao seu coração. Como, se a sua pergunta é como eu viverei nesses dias? Viva a exemplo de Cristo. Obedeça. Evite queixas, evite discussões. Busque ser puro e irrepreensível. Ainda que passe por momentos difíceis, esse é o momento em que você será distinto do não crente. E você, nesse ponto, será reconhecido como filho de Deus. Regozije, seja alegre, seja fiel. Essa é a minha oração e a minha conclusão. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Amém.